Olá, pessoal! Mais um episódio do podcast Cérebro do Namoro no ar. E com ele, mais uma co-host diferente. Vocês estão gostando da dinâmica? A gente está achando o máximo. São muitas as trocas e conhecimentos rolando por aqui. Mas primeiramente vou me apresentar. Meu nome é Gisele Souza, sou terapeuta, sou empreendedora, gestora de pessoas e negócios. Moro em São José dos Campos e atualmente estou administrando uma clínica hospitalar. Vou conversar um pouquinho com o Namura sobre administração de equipes, um assunto extremamente importante, não é mesmo? Sem dúvida. Acho que talvez de todos os assuntos de gestão que a gente possa falar, gestão financeira, enfim, gestão de pessoas é o mais complexo e é o que traz maiores resultados se você souber administrar. Apesar de, uma empresa ela é composta por pessoas, né? Daqui a pouco talvez seja robô, né? Mas por agora ainda estamos com as pessoas. Não tem como mudar não, gente. Dá-lhe ChatGPT. Vamos falar sobre isso um pouquinho daqui a pouquinho. Tá bom. Se você tá aqui porque me conhece e não conhece o Sr. Namura, eu vou apresentar para vocês. CEO do Grupo Vitae Brasil há mais de 30 anos de experiências, autor do livro Yes You Can. Quem me segue aqui tem visto aí a minha leitura desse livro, é praticamente uma bíblia. Você vai e volta, acha a resposta do tempo todo. E fez a empresa dele decolar, tem feito aí muitas empresas decolarem com essa forma dele criativa. E agora com esse aplicativo Albert, uma forma maravilhosa de ter o cashback, né? Ele é o patrocinador aí desse projeto maravilhoso. É um aplicativo e ele te ajuda a bombar nas vendas, aumento assim absurdo. Até quando ele me apresentou, eu falei, me mostra esse Excel direito, eu quero entender esse Excel. E ele explicou, detalhe, foi um dia até que ele falou assim, nunca ninguém me perguntou, Gisele. Eu falei, cheguei pra te verdade, contrariar. Pra me provocar. Me mostra. E ele não mostrou. Porque a ideia não é só vender, né? A ideia é vender com credibilidade. Então, quando você consegue fidelizar o seu cliente, é o seu nome, né? É uma coisa que você leva pro resto da vida. No livro dele, ele fala muito sobre isso. E o cashback, ele nada mais é do que você fidelizar o seu cliente porque você ofereceu produtos excelentes e ainda com um retorno excelente, né? Que eu acho que isso faz toda a diferença. Um desconto inteligente, né? Então, o dinheiro voltando, simples assim. Mostro mais para vocês como funciona. Tem um código também desse podcast que depois eu mando para vocês conseguirem cadastrar. Vamos lá para o primeiro bloco, então, desse podcast, da teoria à prática. Namura, me conta um pouquinho. Aquela pergunta que todo mundo quer saber sobre a jornada empreendedora. Será que tem jeito para todo mundo? Será que tem aquele jeitinho certo de administrar uma equipe, aquele padrão? Ou cada empresa tem a sua própria forma de administrar? Primeiro, bom estar com vocês aqui em mais um podcast, prazer estar contigo. Vamos tentar responder essa pergunta de um jeito bem objetivo. Sim, cada empresa tem o seu estilo, mas existe uma coisa que tem que ser comum a todas as empresas, tratar os seus colaboradores como seres humanos, de tal sorte que você não alugue apenas o tempo dele. Você conte com o cérebro dele e com o coração dele para estar junto com você na sua jornada, sonhar o sonho que você como empreendedor sonhou e ele vai te ajudar a tornar esse sonho realidade. Então isso aqui não é só uma conversinha de boteco, é isso. Eu demorei anos na minha vida para entender que o produto é um componente do teu projeto. Às vezes a gente cria um produto maravilhoso e quer que esse produto bombe, mas não percebe que para ele bombar, você precisa ter as pessoas que trabalham na sua empresa comprometidas. 3 coisas que eu sempre uso quando eu converso com as pessoas que trabalham muito próximas de mim. Eu procuro os trás dos 3 Cs do Namura. Que ela tenha caráter, obviamente, que ela tenha competência para fazer aquilo que tem que ser feito e que ela tenha comprometimento para querer fazer aquilo que ela sabe fazer. Então esses 3 Cs são fundamentais. Então se eu fosse colocar como base para a administração, é aprender a administrar pessoas. Quanto mais alto você sobe na organização, mais essa habilidade tem que ser desenvolvida. Tem 3 habilidades básicas para você administrar uma empresa. A sua habilidade técnica, você é financista, você é de marketing, você é TI, então você tem alguma habilidade
técnica mais forte em você. A segunda, a habilidade humana, que é o relacionamento com as pessoas. E a terceira, a habilidade gerencial, que é como você vai tocar. Quando você está no nível um pouquinho mais abaixo na hierarquia, a habilidade técnica conta muito, a habilidade interpessoal de relacionamento conta, e a habilidade gerencial é muito pequena, você vai gerenciar a tua agenda, né? Os teus horários, não chegar atrasado, coisas desse tipo. Seus prazos. Quando você vai subindo na hierarquia, você não administra mais a si próprio, você administra a si e aos demais. E aí o que você vai fazer é o que nós vamos discutir no dia de hoje, nesse podcast, como administrar essas pessoas. A equipe, né? A liderança num projeto, né? E eu lembro do seu livro que você fala sobre os conceitos de administração. Explica pra gente um pouquinho como aplicar esses conceitos no dia a dia. São vários conceitos. Eu vou me guiar aqui pelo livro porque fica mais fácil e aí as pessoas ficam fica mais didático. A primeira coisa é a administração do tempo. Tem duas coisas que você tem que perceber. Tem coisas que são urgentes e tem coisas que são importantes. Se você está fazendo só o que é urgente, sabe o que acontece? Você não está fazendo o importante. Verdade. Essa coisa que é importante que você não está fazendo, por exemplo, planejamento para o ano que vem, quando chegar no ano que vem você não fez planejamento, você fica apagando incêndio o resto da sua vida fazendo só coisas urgentes. Namora, como é que eu faço? Estabelece um cronograma. De segunda a sexta-feira, você vai fazer todas as coisas que são importantes. Sábado, você fala, sábado? Eu não trabalho no sábado, então não venha ser empreendedor, tá? Que eu não conheço. Domingo e feriado e tudo mais. Não existe esse tipo de coisa, não existe. Você pode, depois de um certo tempo, organizar a sua agenda? Pode, mas você vai ter que ter um tempo. A minha agenda é organizada de segunda a sexta-feira, o operacional da empresa, as coisas que são mais imediatas. Sábados e domingos também, eu planejo coisas para a semana seguinte. Às vezes eu consigo fazer isso numa sexta-feira, mas enfim, tem que ter um tempo para o que é urgente e um tempo para o que é importante. O importante é aquilo que vai levar você para o futuro. Urgente é aquilo que vai responder às demandas do presente. A gente estava falando agora do feriado, né? Domingo é o dia que normalmente eu também planejo. Eu adoro meu final de domingo, eu planejo, eu pego minha agenda, eu vou analisando até o que eu tenho que enviar de mensagem na segunda-feira. Perfeito. Fica ali programado já, segunda-feira, 7h30, 8 horas. Você não sente uma paz durante a semana, porque você sabe o que tem que fazer? Então, você ter uma agenda de pelo menos uma semana de antecedência é fundamental para aquela semana correr normalmente. A minha equipe fica maluca. Eles adoram o feriado enquanto está acontecendo feriados. Eles detestam depois que terminou o feriado, porque sabe que eu já vou vir com uma série de ideias. Então, você planejar a tua semana, o teu mês, o teu trimestre, eventualmente o teu ano, para quem consegue fazer um planejamento estratégico, é fundamental. E aí no planejamento você vai tratar das coisas importantes e no dia a dia das coisas mais imediatas, mais urgentes. Então, o primeiro item do planejamento de uma empresa é a administração do tempo. Um segundo item, se você me permitir, eu vou discorrer sobre Por favor. Alguns desses itens. É a administração de pessoas e resultados. E aí, quando você vai administrar pessoas, existem dois modelos clássicos de administração de pessoas que vêm da teoria X e da teoria Y. A teoria X diz pra gente a seguinte coisa: o cara não gosta de trabalhar, é só na base do chicote. Não vou dar aula aqui porque não é essa a ideia, é um bate-papo. A teoria Y diz exatamente o contrário, as pessoas gostam de trabalhar, gostam de criar. Existem testes no mercado que você descobre se você é um líder mais X ou mais Y. É melhor ser X ou é melhor ser Y? Depende. É até mesmo momento, né? Tem momentos que você está mais X, momentos que você está mais Y. É situacional. É. A situação, às vezes, pede que você tenha pulso firme. Imagina que você está num barco, o barco está quase sussobrando, você vai fazer uma reunião bem Y para descobrir o que você vai fazer. Brainstorm. Não tem brainstorm nessa hora. Você vai lá assim. E faz. É esse o rumo. As pessoas precisam ter alguém que as lidere nesse momento com firmeza para levar para algum rumo. E se não quiser ser esse líder, não empreenda. Não. Voltamos para esse momento. De vez em quando você precisa ser esse líder mais X, mais voltado a resultados. Exatamente. De vez em quando você precisa ser um líder mais Y, voltado às pessoas. Então tem um diagrama chamado de Blake-Mouton, que a gente tem aqui resultados e aqui pessoas. Aquele líder que é só resultados a vida inteira é o capataz de fazenda. Esse cara vai se dar mal nos dias de hoje. Aquele que é só pessoas é líder de torcida organizada. Vai se dar mal porque os resultados não aparecem. Então você tem que equilibrar o teu X e o teu Y em função da situação para saber
como você lida em cada situação, conversando, ouvindo, discutindo com as pessoas ou agindo de moto próprio, porque a situação naquele momento necessita que você haja de moto própria. Eu sou piloto, né? E as pessoas falam, bom, piloto não olha para os passageiros e pergunta, o que vocês querem que eu faça? Ele vai lá e faz. Então, talvez não seja o melhor exemplo, mas para ser didático, ali é a autoridade dele que está valendo, porque ele sabe que tem que ser feito. E se começa uma chuva, e se começa, né? Tem as redes próprias de ligação que você vai fazer para poder ter alguma informação. Eu lembro que no seu livro você fala muito sobre a vantagem que se tem quando você tem informação, Sim. Né? Então, quando eu faço consultoria, eu faço muitas perguntas, porque eu chego numa empresa nova. Então, eu preciso entender o que cada um está pensando, para depois tomar as decisões junto com a diretoria estratégica, e aí sim, Y. Sem informação é achismo. Achismo. O terceiro ponto que eu queria é a administração de competências. A gente tem que entender que competência é uma coisa que as pessoas têm ou podem adquirir essa competência. Então, a melhor empresa do mundo é a empresa que se torna educadora, porque ela cria os seus talentos. Se a gente fizesse um paralelo com o futebol, sabe as escolinhas de futebol que tem de base para descobrir os talentos? É ali que eu começo a descobrir, vejo que a pessoa tem dom para aquilo e vou lapidar esse dom. É isso aí, que é descobrir os seus talentos e administrar as competências das pessoas. Então nós passamos por administração do tempo, pessoas e resultados, administração de competências. Administração de relações. Isso é muito legal. Como é que você se relaciona com as pessoas? Você é um camarada muito fechado, que não dá informações para os teus colaboradores? Espere que eles também vão ficar com medo, não vão dar informações para você. Ou você é um cara expansivo, que se abre, conta tudo? Também não é a melhor coisa, porque tem certas coisas que você pode falar com um nível de pessoas e outras coisas que você vai falar com outro nível de pessoas. Então tem uma tabelinha, um mecanismo chamado janela de Johari. Janela de Johari é a relação entre a informação que você dá e a informação que você recebe. Então, quem quiser pesquisa aí no Google, janela de Johari, Johari. Nessa janela de Johari, você vai ver quão aberto você é, e aí você dá informações e você recebe informações. Quando essa troca é honesta, é sincera, é aberta, você vai ter, melhores resultados com a sua equipe. Então, a administração das relações está muito ligada a quanto você se expõe e quanto a sua equipe se expõe. Na hora que você se expõe, ela sente confiança. Você não pode mentir, você tem que ser transparente em relação a resultados bons, em relação a resultados ruins. Quanto mais você fizer isso, mais densidade a tua equipe vai ter, mais coragem de falar nas reuniões ela vai ter e a comunicação é mais fluida, mais verdadeira. Isso é muito importante. Até mesmo para dar sugestões, né? Até mesmo. Quando você tem um campo aberto, né, para sugerir e ser ouvido, né, aquilo depois é reconhecido, tudo isso cria toda uma conexão com a sua equipe. Perfeito. Né? Aconselho vocês a darem uma gugada aí e procurar a janela de Johari, que você vai ter uma série de informações e vai abrir sua mente para se comunicar com a sua equipe. Eu procuro ter uma comunicação aberta, bastante com a minha equipe, peço feedback todo final de reunião, minha equipe sabe disso, eu não termino uma reunião sem pedir o feedback, porque eu quero perceber o sentimento das pessoas, se aquela reunião foi boa, se foi ruim, se eles aproveitaram, se não aproveitaram. Então essa comunicação aberta é muito, muito, muito importante. Comunicação é a alma do negócio em qualquer relacionamento humano. A gente diz que comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Se você estiver entendendo o que eu estou falando agora, eu consegui me comunicar. Se não tiver, a responsabilidade é minha, eu tenho que mudar a didática, o jeito de falar com você. Falando sobre feedback, eu acho tão importante no empreendedorismo saber ouvir feedback, né? Como que você abre um negócio, um restaurante, e se alguém, né, tem alguma crítica construtiva, você não aceita? Então, é mais um ponto, né? Se você não está aberto a feedbacks, não empreenda, porque realmente o empreendedor tem que estar aberto a ouvir, a entender o porquê aquilo não funcionou para aquela situação. É genérico, é pontual ou é um caso, né, amplo para você poder mudar a situação e criar mesmo soluções para o seu business, né? Não dá para você fingir que é perfeito, é maravilhoso, o seu é o melhor do mundo, não tem nenhum problema. Será que é verdade? Será que você está ouvindo o feedback? Ou você está criando uma situação, né? Então são duas coisas aí, Gisele.
É você aprender a ouvir com paciência. Você pode concordar ou não concordar. Exato. E, inclusive, perceber o nível da pessoa que está te dando aquele feedback. Se você fosse um professor PhD em matemática e um aluno de 5 anos de idade fosse falar que não gostou da sua aula, você deve ouvir ou não deve ouvir? Eu acho que você deve ouvir, apesar de ele não ter o teu conhecimento em matemática, ele pode não estar entendendo. Então, esse feedback é poderoso. Se a aula foi para criança de 5, né? E Exatamente. Ele não entendeu, tá ali. Então você não conseguiu chegar nele. Agora, se ela fosse discutir matemática com você, óbvio que ela não, esse feedback não teria validade nesse sentido. Então, uma coisa é você aprender a receber feedback, mas tem uma outra coisa importante. Você, como gestor, tem que aprender a dar feedback. Tem muito gestor que não tem coragem de falar não para a sua equipe, não tem coragem de apontar os equívocos de algum colaborador e fica falando nos bastidores. Isso é horrível, porque o que você fala para alguém não fica nessa pessoa. Ele vai comentar e a pessoa sobre a qual você falou nos bastidores, meu Deus do céu, vai se sentir magoada, ofendida, você não tem mais... Fora que você não tem domínio de como vai chegar isso para ela, né? Não tem. E pior, essa pessoa pode chegar e provavelmente, lembra daquela comunicação sem fio que a gente fazia de brincadeira na escola? Telefone sem fio. Telefone sem fio. Isso vai chegar de um jeito esquisito. Então, todo o poder que você tinha de persuasão, ou de convencer a pessoa, ou de lhe dizer alguma coisa, você deixou na mão de outros. Gestão de competências. Gestão de competências. Então, uma regra básica. Quando o feedback for positivo, dê na frente de todo mundo. Quando for negativo em particular. Não repreenda ninguém na frente dos outros. Eu já fiz isso e já errei. Não se faz isso. Às vezes você administra um pouco mais com o fígado do que com o cérebro e faz uma besteira dessas. Elogio em público, reprimenda em particular. Esse é um bom jeito de você fazer um feedback, ser um feedback positivo para as duas partes. Conceitos de administração de equipes. É isso aí. Vamos para o próximo? Próximo. Quando tem esses conflitos, o que você sugere para resolver? Um deles acabou de falar, o feedback ser positivo, né, em público, e o construtivo, né, no privado. Tem mais alguma forma de solução de conflitos? Tem. Você tem a escalada do conflito. Um conflito normalmente inicia por alguma divergência. Os conflitos nas empresas são normais, na sua vida são normais. É como você administra esse conflito que vai depender da sua habilidade. Tem gente que não sabe administrar, o conflito, depois de um certo tempo, vira uma discussão, um confronto. E o confronto vira uma hostilidade. As pessoas podem sair até na mão. Vira pessoal, né? Parece vira pessoal. E aquilo pode levar uma eternidade para ser aplacado, vamos dizer assim. Tem gente que, eu, por exemplo, sou uma pessoa que perdoa muito fácil. Então, às vezes eu falo, era seu dia, né? Não estava muito legal. Mas tem pessoas que levam pro pessoal e não vai perdoar nunca mais. Então, você perde equipes boas, né? Com muita competência do profissional, mas com pessoas não. Então, por isso que tem que limpar o máximo de conflitos pessoais para não deixar isso na equipe, né? E por que isso acontece? Porque acontece um conflito, você pensa de um jeito, a pessoa pensa de outro. E você fica desesperadamente defendendo a sua ideia sem escutar o outro. E o outro fica defendendo a ideia sem escutar você. Parece um monólogo coletivo. Não é diálogo. Eu falo aqui, o outro fala ali. O que eu falo aqui vale, ele não está me escutando. O que eu falo aqui vale, quem não está me escutando é você. É uma loucura. Então o conflito começa a virar confronto e aí ele pode virar hostilidade. Isso não pode acontecer. Como é que você supera isso? Em vez do conflito virar confronto, eu contra você, eu e você vamos perguntar qual é a causa desse problema que está acontecendo. Eu mudo do pessoal para a causa do problema. Então eu não estou discutindo com você, eu não estou olhando para você, eu estou tentando olhar qual é a causa desse problema, por que nós estamos falando sobre isso? E naquela realidade, né? Business, naquela situação, como que vai ser? E aí você começa a botar foco na causa, é só mudar isso. O que está causando isto? Aí as pessoas, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquele outro. Deixe as pessoas falarem do que elas acham que é a causa. Tem ferramentas para fazer isso, espinha de peixe, diagrama de Ishikawa, está no livro, você pode pegar, ele te orienta nisso. Mas vamos lá, qual é a causa desse conflito? Nós estamos discutindo por que não está aumentando as vendas. Por que você acha? Um acha isso, outro acha aquilo. Deixa as pessoas falarem. Quando elas falarem as suas causas, você não fica criticando a causa. Você pergunta, e qual vocês acham que seria a melhor solução? Você vai da causa do problema para a solução. Então, você identificou o problema, identifica a causa e busca a solução. Você sai do pessoal
e vai para o tangível. Qual é o problema que nós estamos analisando? Qual é a causa desse problema? O problema que nós estamos analisando é que as vendas estão baixas. Qual é a causa? Não está chegando cliente, não está chegando lead. Por que será que isso não está acontecendo? Porque a nossa verba de marketing está muito pequena. Será que a gente consegue aumentar a verba de marketing? Não, porque para aumentar a verba de marketing tem que aumentar as vendas. E se a gente dissesse que a verba de marketing é um percentual das vendas? Sempre que aumentar as vendas, aumenta a verba de marketing. Não tinha pensado nisso. Então, você colocou qual era o problema? Aumento de vendas. Né? Esse é o problema. Qual é a causa desse problema? Faltou a verba. Qual é a solução? Atrelar a verba de marketing à quantidade de vendas, à receita advinda das vendas. Pronto. Você saiu do conflito, confronto, hostilidade para problema, causa e solução. E nesse caso, ainda falaria, vamos fazer o que então com esse marketing? Qual vai ser as ações, a campanha que vocês sugerem? Sim. E assim vai longe, né? E assim vai. Você percebeu, solução, né? Você percebeu que eu tirei o foco da discussão eu e você, eu e você, eu e você, porque daí quanto mais você defender, mais eu vou querer defender também. Fica aquela briga de egos. Tira o foco da pessoa e bota o foco no problema. Do problema vai para a causa. Da causa para a solução. Isso serve para a empresa pequena, para a empresa grande. Serve para a tua vida particular. Quantas vezes a gente discute com o filho, com o marido, com a esposa, com o crush, seja lá com o que for, com o sócio. É muita coisa, né? Não, e aqui fica a dica. Se vocês estão gostando desse nosso bate-papo, por favor, entrem no Instagram do Sr. Namura, porque ele está aproveitando essas redes sociais e deixando muitas dicas todos os dias para vocês lá. Viagens internacionais e muito bom bate-papo. Eu adoro, quero aparecer mais por lá também. Vou falar um pouquinho agora para vocês desse novo bloco que é a história do Sr. Namura. No começo do livro, ele fala sobre algumas histórias, né? No livro todo, ele vai contando algumas histórias, casos da sua vida particular, e, né, ele vai conectando os assuntos, que torna bem dinâmico o livro. E você fala sobre aquele trechinho, não pegue o macaquinho de ninguém. Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Essa história é engraçadíssima. Pelo menos eu acho, não sei se você vai achar. Eu dei aula em cursinho, dei aula em faculdade, dei aula em colégio, e teve um aluno meu. Quando ele tinha uns 14 anos, ele foi meu aluno e, 8 anos depois, ele apareceu na nossa empresa, foi contratado e eu o vi, ele me viu. Trabalhamos juntos durante 10 anos. Depois de um certo tempo, ele saiu da empresa e foi trabalhar numa grande empresa do Vale do Paraíba, a Embraer. Ficou lá mais uns 5 anos, depois saiu, montou a sua empresa, enfim. Teve uma segunda oportunidade e ele voltou para a nossa empresa. Depois que ele tinha voltado nessa segunda oportunidade, depois de 3 meses, um dia ele chega e me fala a seguinte coisa: Namura, eu tô com um problema. Eu falei, problema? Eu tô com um problema. Eu falei, você tá com 2. O primeiro eu já percebi que o português você precisa melhorar, porque é problema, não é problema. Não, desculpa, não sei o que lá. Tá bom, vamos em frente. Me conta qual é o seu problema. O problema, desculpem. Aí ele começou falar o que era o problema dele. Eu fiz aquela cara de que estava entendendo. Para ser honesto, não estava entendendo quase nada. Era uma especificidade tão técnica, eu já tinha saído da área técnica há muito tempo, na área de software, tudo evolui muito rapidamente, e eu não estava compreendendo qual era o problema. Ele terminou de falar, eu falei, esse é o seu problema? Ele falou, é. Eu falei, muito simples. Eu tive esse mesmo problema há 3 meses atrás. Ele olhou para mim e falou assim, e como é que você resolveu? Eu falei, contratei você. Encerrado o assunto. Encerrado o assunto. O que eu quero dizer com essa brincadeira? Isso correu na empresa. Não pegue um problema que é seu e leve para outro resolver sem você ter se esforçado antes e propor para esse outro 1 ou 2 soluções. O problema é esse, eu pensei desse jeito e pensei desse jeito. Aí vocês 2 vão discutir. Porque quando você simplesmente tem um problema que é seu e joga no colo do outro, você está passando a batata quente ou passando macaquinho, como se falava antigamente, para alguém. Não faça isso se você for liderado por alguém, porque você vai causar uma péssima impressão. Vai causar a seguinte impressão: alguém está te pagando para ajudá-lo a resolver os problemas e quando o problema fica maior, você passa para o ombro de outro. Você não usa o seu esforço. Eu, quando dava aula em cursinho, às vezes a gente dava um exercício que era quase que impossível qualquer pessoa resolver. E a gente sabia disso. E por que a gente fazia isso? Para testar a capacidade? Não.
para testar a perseverança. A gente via que tinha pessoa que ficava com a cabeça baixada, durante 2, 3 minutos olhava, eu não sou muito inteligente. Isso é uma desculpa para não se esforçar. E tinha um outro que tentava, você falava, mais 1 minuto. Não, mestre, espera um pouquinho. A pessoa continuava tentando. Passava aquele minuto, você encerrava, ela não tinha conseguido. Você sabia que esse cara provavelmente ia ser vitorioso na vida, porque uma das coisas mais importantes na vida é você ser perseverante. E ele demonstrava perseverança, tentando e não desistia. Então isso é muito importante a gente ter como guia na nossa vida, que não basta você ser inteligente, você tem que ser perseverante para ir aonde a inteligência te mostra que você deve ir. Isso é nítido nas equipes, né? Eu percebo isso no trabalho em equipe. Quem quer realmente achar a solução, né, para os seus próprios macaquinhos, né? E quem simplesmente quer passar o seu problema para outro, né? E uma outra coisa que eu aprendi muito sobre isso é não pegar o macaquinho dos outros. Ah, sim. Esse foi o meu grande aprendizado. Meu pai falava muito na minha cabeça. Gisele, mas por que você quer solucionar o problema de tal pessoa? Não, pai, porque eu preciso, a equipe está precisando. Eu sempre me considero uma boa funcionária, né? Eu tive bons feedbacks. Eu aprendi a assumir um pouquinho menos, às vezes, o que não é da minha área. Fazer sim, um pouco além, sempre é importante. Mas tem coisa que às vezes é igual você falou, você poderia ter... Não, me explica de novo esse problema, né? Eu saí da área técnica, eu não consegui compreender, me explica de novo que eu vou... Não, mas eu te contratei para isso. Então eu não posso assumir essa bronca, né? Você tem que dar responsabilidade para as pessoas. Só assim elas vão crescer. É verdade. É através do esforço, da dedicação dela que ela cresce. Dói para todo mundo, mas é assim que a pessoa vai crescer. E até aquela coisa do urgente e necessário. Senão você começa a fazer o urgente, que é do outro, que já não é mais seu, né? O seu necessário, o seu planejamento, sua função que você se colocou para ficar no estratégico, você já perdeu porque você está ali. Por isso que é importante você ter alguns conceitos básicos que nós estamos tratando nesse capítulo de administração. Administração do tempo, administração das competências, administração das relações humanas. São vários quesitos de administração que você tiver a oportunidade de ler, está aqui nas páginas 201, 202 até 204, você vai ver as diversas competências. Nós não passamos por algumas, como por exemplo, administração, motivação de pessoas, que é muito importante. Esse é o tópico que eu quero te fazer falar então agora. Motivação de pessoas, me conta qual que é o segredo. Essa eu gostaria de saber, porque a gente sabe que motivar a equipe, ela é essencial. Eu estava com ela guardada aqui, porque eu falei assim, como que a gente vai fazer para motivar? Porque a gente sabe que não é só salário, né? Salário é um fator, mas conte-nos os segredos, hein? Tem vários. Motivação é um ramo do estudo da administração de longa data. Teve muita gente que falou sobre administração, mas essencialmente começou lá com Taylor, que ele administrava as pessoas e percebia que quando você dava uma recompensa e cobrava um resultado, isso motivava as pessoas. Os pobres coitados ratinhos. Agora é tudo pela software, sabia? Estou fazendo psicologia, né? Estou estudando psicologia e aí eu tive essa matéria, tudo baseado em software. Você faz os testes com os ratinhos do laboratório do software. Eu estou achando o máximo. Então, a ciência da administração, ela tem evoluindo ao longo do século muito. Esse tipo de administração, onde você oferece um benefício para a pessoa em função do resultado, ela tem limitações. No princípio, tem alguns filmes do Chaplin que mostra ele sendo aquele camarada que tinha que apertar parafuso, ele vai ficando louco com aquilo. Teve uma época em que as pessoas necessitavam tanto ganhar o seu dinheiro que eles trabalhavam pela subsistência. Quanto mais ele produzia, mais ele ganhava. É válido isso? É válido até certo ponto. Porque existem outros fatores que as pessoas se utilizam para se motivar. Por exemplo, existe motivação por uma causa. Quando uma causa é nobre, as pessoas acabam se motivando por aquela causa e não tem dinheiro envolvido. Não tem uma recompensa pecuniária, uma recompensa financeira, tem uma recompensa pessoal. Você vê muitas pessoas que trabalham em certas ONGs, não sei o que lá, e vão à noite oferecer sopão para as pessoas. Cadê a recompensa financeira? Por que a pessoa faz aquilo? Por que ela está motivada? Aquilo traz um bem-estar para ela. Então, eu poderia ficar aqui falando horas sobre motivação. O que eu quero dizer é a seguinte coisa, que a motivação é função da época que a gente vive, das necessidades que as pessoas têm. As necessidades hoje,
vão além dessa necessidade financeira. As pessoas querem estar num local que tenha um propósito, que esteja de acordo. Hoje se ouve muito falar de propósito. Então as pessoas vão procurar uma empresa que seja aberta, que ela possa opinar, que ela possa ter um plano de carreira, que ela possa crescer. Então se eu fosse para a teoria X e Y, né, que eu falei agora há pouco, ou se eu fosse para a escala de Maslow, que é uma das coisas que ainda hoje se usa, foi em 1940 que o Maslow colocou isso, Abraham Maslow, é importante, mas existem outras coisas. Por exemplo, os fatores higiênicos de Herzberg. O que ele fala? Tem coisas que não motivam e que desmotivam. Tem coisas que dão satisfação, tem coisas que dão insatisfação. Então eu vou dar um exemplo. O salário que você dá para uma pessoa, ele é um motivador muito pequeno no começo. Ele causa o quê? A falta do salário causa insatisfação. Mas o contrário, Gisele, de insatisfação não é satisfação, é a não insatisfação. Deixa eu deixar claro. Não receber deixa ele insatisfeito. Receber impede que ele fique insatisfeito. Mas não quer dizer que ele fique satisfeito. O que faz ele ficar satisfeito? Os fatores motivacionais. Liberdade para falar, desafios, problemas para resolver, capacidade de crescimento, plano de carreira. Então tem um conjunto de coisas que motivam e tem um conjunto de coisas que impedem a desmotivação ou a insatisfação. São duas coisas totalmente diferentes. É como, para fazer um paralelo, é como os aspectos de asepsia, de higiene num hospital. Se você estiver tendo um ataque cardíaco, não é a asepsia que vai te salvar, é o médico que vai fazer lá os procedimentos. Salvou? Ótimo. Aí, se não tiver asepsia, você morre de infecção hospitalar. Então a infecção hospitalar, a falta de asepsia, a falta de limpeza do ambiente hospitalar, ela não te salva, mas ela impede que você morra. Ao impedir que você morra com o vírus, com as bactérias que tem lá, porque é asséptico, aí sim eu tenho que ter outras coisas para te salvar. Deu para entender a diferença? Então, a motivação é algo muito peculiar. Então, eu vou te dizer a seguinte coisa, para resumir isso. Você não consegue motivar uma pessoa, você consegue ativar a motivação da pessoa. Então, como é que você faz isso? É caso a caso, você vai perguntar para o cara, você está aqui por quê? O que você quer da sua vida? Por que você trabalha? Enfim, você vai ter uma conversa com ele. E quem sabe ele vai te dizer, qual é o teu sonho para esse ano? Ah, eu quero viajar para Camboriú. Eu quero, pela primeira vez na minha vida, ir para Nova York. É isso que você quer? Quanto custa uma passagem para Nova York? Ah, custa X. Sei lá. Vamos dividir isso em 12 parcelas? Então você tem que acumular tanto por mês. Aquela técnica, né? SMART. Específico, mensurável, atingível, relevante, que é essa parte que eu mais amo. Tem que tocar seu coração, tem que fazer sentido aquela... Tem que fazer sentido. Né? E aí o temporal, que aí você cria... Do Peter Drucker, que colocou isso pra gente. Uhum. Então, você vai conversar com a pessoa, repara, aquilo que é importante para ela. E vai construir com ela um plano para ela adquirir os recursos que são necessários, se forem recursos financeiros, para ela atingir aquilo. Ah, meu sonho é estar na capa da Time. Tá, então você tem que publicar artigos, você tem que se tornar conhecido, você tem que ter uma assessoria de imprensa. Ou seja, ela se motiva por aquilo, você ativa a motivação, você cria um plano para ela, ao executar esse plano passo a passo, ela atingiu o objetivo final. E aí ela se sente motivada. E isso é individual. Motivação é como se fosse um vaso. Cada vaso tem um formato, você coloca a água pega o formato daquele vaso. O formato do vaso é você que diz, porque a sua motivação é diferente do outro. Então, o que é motivação? É um moto para ação. É fazer com que você se mova, tenha uma ação que te leve ao resultado que você quer. Eu tenho que descobrir o que você quer e criar junto com você um plano que ative essa motivação, que você sempre pense naquilo, que você queira aquilo. E esse plano, né, quando ele é criado pela liderança, né, eu adoro esse tema. Já foi falado aqui, que é o cultura organizacional. Né? Quem não assistiu o podcast sobre cultura organizacional, volta aqui depois, que tem bastante informação. Mas falando sobre isso, cruzando com uma boa administração, né? Um grande líder, quando ele cria esse plano junto, quando ele cria essa vontade de ver o seu sonho realizado, né? Ele motivou de uma forma diferenciada. Isso começa na contratação.
Quando você contrata alguém para trabalhar junto com você, você sabe o que você tem que fazer? Vender a empresa. Vender o seu sonho. O olho o brilho no olhar, né? O brilho no olhar. É. Por que nós estamos aqui? Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa missão? Se a pessoa vibra com você, pronto. Você vai ter um colaborador de mão cheia. Se ele tiver competência técnica, ele acabou de se comprometer em fazer com que o teu sonho seja o sonho dele também, e os dois vão adiante, os três, os 10. E o contrário também é verdadeiro. Aquela pergunta clássica de entrevista de emprego, né? Por que eu deveria contratar você? Essa é. Mas é verdade. É porque que eu quero, né? Eu tenho que entender, né? Entre 4 candidatos, né? Por que eu deveria contratar você? Quando a pessoa faz aquele pitch bem feito, né? Não, porque tem a ver comigo, essa empresa, ela vai com, né, de acordo com meus ideais, meus propósitos, eu tô alinhado, é uma missão que eu quero viver. Vendeu. Um abraço. Vendeu o seu peixe. Se eu tô querendo contratar, eu tô precisando daquela contratação, né? E eu vou te contratar. Você encontrou uma pessoa que, estando falando de forma aberta, verdadeira, você encontrou uma pessoa que vai ficar com você muito tempo e não vai sair na primeira oferta que ele receber por 10% a mais. Exatamente. Então, motivação é fundamental e você só consegue motivar as pessoas descobrindo o que elas sonham, o que elas desejam, e você vai tentar propiciar isso. Como? De modo para todas as pessoas, com um plano de carreira, obviamente. Né? E de modo particular, encaixando a pessoa certa no local certo. E a empresa vai demonstrar isso sendo uma empresa que tenha missão, visão e valores presentes, atuais, né? Vividos na prática. Exatamente. Então ela vai, né, criar esse desejo. Missão, visão e valores não pode ser um quadro na parede. Não. Tem que ser alguma coisa que as pessoas, quando leem aquilo, falam, nossa, é isso que acontece aqui dentro. Eu adoro da Disney, né, que fala encantar, né, a deixar as pessoas felizes, né. Não lembro exatamente do jeitinho que tá escrito, mas é isso, fazer as pessoas Mas você felizes. pegou o conceito. Você olha uma foto, tem alguém triste na Disney, por mais que uma criança tá chorando, aí parece lá o personagem dá um picolé, dá aquela... O conceito, ele é muito amplo, né? É verdadeiro. E as pessoas sabem hoje em dia, né? Tá muito fácil descobrir o que é verdade, o que é quadro de parede, Perfeito. né? Conta pra mim, o que você vê de erros que as empresas cometem? E assim, o que pode ser a solução? Como a gente aqui não gosta de falar só dos defeitos, né? A gente gosta de achar soluções. Erros cometidos na administração e como evitá-los? Bom, tem muitos erros. Eu acho que principalmente você precisa elencar quais são os aspectos de administração que você domina e quais os aspectos de administração que você não domina. Você domina a administração do tempo? Ótimo. Você domina a administração de relações humanas? Não tão bem. Vai estudar sobre isso. Você domina a administração de conflitos ou você sai dando pancada dizendo que é você que manda? Eu que montei essa empresa. Como é que era aquela frase antiga? Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Obedece quem tem juízo. Pelo amor de Deus, isso é uma administração X, desse jeito você não vai chegar em lugar nenhum. Então você tem que pegar, eu te sugiro, novamente, a administração do tempo, a administração de pessoas e resultados, a administração de competência, a administração de relações, de conflitos, solução de problemas, motivação de pessoas e tomada de decisões. São 2 páginas. Leia sobre isso que você vai entender e vai fazendo uma marcação. Isso aqui eu sou bom pra caramba. Isso aqui de conflitos eu acho que eu não sou bom. Eu vou me especializar. Então, o erro maior que você pode ter é não entender quais são as suas limitações e não investir para melhorar. É o autoconhecimento, né? É o autoconhecimento. Falo, nenhum diretor é tão bom o suficiente que não possa melhorar, compartilhar, até porque o mundo está mudando, né? Até aí a gente está vendo as inteligências artificiais chegando, então quem se acha o mestre em escrever, né? Será que agora você vai conseguir estar igual quanto ou mais rápido quanto, né? Tem que estar aberto às novas tecnologias, a essa mudança do mundo, né? O que você acha disso, falando nisso? Como que você acha que o chat GPT vai chegar aí no nosso a coisa mundo? que mais me perguntam ultimamente, porque eu fiz uma palestra não sei aonde aí, que eu fiz falando sobre chat GPT, isso daí explodiu, todo mundo quer saber sobre isso. Está em alta, né? A gente está muito curioso para entender isso tudo, né? Basicamente, o chat GPT é a tradução da inteligência artificial com uma linguagem natural. Por isso que ele explodiu. Você faz uma pergunta e ele te responde de um jeito soberbo, com muita profundidade sobre aquele assunto. Informação, que é a palavra que você Muito conteúdo. Ele é em grande escala.
ele é correto gramaticalmente, ele é correto sintaticamente, ele é correto contextualmente, e as respostas que ele dá são bastante densas. Dá para parar? Não, não dá para parar. Existe já muita gente pensando em como segurar, porque nós não sabemos para onde vai a inteligência artificial, mas uma coisa eu tenho certeza, não para. Se você pensar em Alvin Toffler, que foi um futurólogo americano que escreveu sobre a primeira onda, a segunda onda, a terceira onda, a primeira agricultura, a segunda indústria, a terceira onda conhecimento, nós estamos na quarta onda, que é da informação, e na quinta onda, que é da criatividade. O ChatGPT, inteligência artificial, ele vem dos estudos da neurociência, das redes neurais. Foi assim que essa coisa toda começou. E não tem como parar. Então, eu falei no Toffler, porque o Toffler falava em ondas. Eu estou falando numa outra coisa, estou falando numa onda gigantesca chamada tsunami. Avassaladora. Avassaladora. Você imagina, numa onda normal, você surfa, surfistas. Numa onda gigante, tem surfistas especialistas em ondas gigantes, eles surfam nessas ondas gigantes, que tem lá em Portugal. Tsunami você não surfa. Até hoje nunca vimos. Não existe isso. Então, repara, ele está sendo comparado à introdução da internet, da luz elétrica. Para mim é muito mais do que isso. Ele revoluciona completamente o nosso mundo. E o que vai sair desse mundo eu não tenho certeza, mas eu tenho já algumas indicações. Por exemplo, nós vamos perder empregos. Essa era a minha pergunta. Você acha que vai diminuir as equipes? Vai deixar de ter contratação? Vai ter um outro tipo de coisa. Toda tecnologia que vem, ela substitui mão de obra. Uma menos qualificada por outra mais qualificada. No campo você tinha cortador de cana. Agora você tem alguém que senta em cima da máquina, monitora, aperta uns botões e não tem tanta gente cortando cana. Por um ponto de vista é bom, porque era um trabalho quase escravo ficar sol a sol durante 3, 4, 5 meses cortando cana. E acidente do trabalho, acidente né? do trabalho, todas aquelas coisas. Super perigoso. Então agora é mais tranquilo, mas eu preciso de menos gente. Então algumas coisas vão acontecer. Uma série de profissões vão ser substituídas. Tudo que puder ser mecanizado vai ser mecanizado. O que é que vai sobrar? As profissões que lidam com os seres humanos. Então vamos pegar na medicina. Diagnóstico médico. O que é um diagnóstico médico? Você fala que está uma dor aqui, ali, ele te examina, pede uma série de exames, os resultados desse exame, ele compara o resultado do exame com o que tem no banco de dados dele, na cabeça dele. Ele fala, isso aqui é dengue, isso aqui é chikungunya, isso aqui é, enfim, qualquer doença. Ele está comparando os resultados com o banco de dados dele. Um computador compara esse resultado com o banco de dados de milhões de outros médicos. Até com a região, né? Nessa região, quem teve dengue? Está tendo casos? Não, né? E aí o que acontece? O computador é muito mais rápido que o médico. Então, esse tipo de coisa, só para dar um exemplo bem pragmático, bem didático, esse tipo de diagnóstico vai ser feito pelas máquinas. Certeza absoluta. Você coloca uma gotinha de sangue lá e a máquina vai te dizer. Então, o que sobra? O que sobra é que antigamente o médico cuidava da doença. Agora o médico vai cuidar do doente. Não tinha pensado nisso? Adorei essa sua análise. Essa parte eu não escreveu no livro, porque é coisa nova. Não tinha ainda tudo isso quando ele escreveu esse livro. Não tinha ChatGPT. Vamos fazer a nova atualização. Nossa, que legal, gostei. Percebe? Percebi. Então, tudo que for da criatividade que lide com o humano vai ser feito por humanos. Tudo que for possível ser mecanizado, será mecanizado. O banco de dados, a informação em si vai estar lá. Vai estar lá. Hoje o ChatGPT 3 lidava com 175 milhões de informações, se eu não estou enganado. Agora no GPT-4 ele está lidando com 1,3, 1,7 trilhão de informações. Quer dizer, é uma coisa absurda. Não tem como nenhum ser humano concorrer com isso. E a rapidez, eu fico encantado com o negócio. Então, o que sobra para você? Por exemplo, nas escolas, proíbe-se ou não se proíbe? Não se proíbe, porque não adianta você proibir, porque ele vai sair da escola e vai usar. Ele vai fazer um trabalho. Aí, se ele der um Ctrl+C, Ctrl+V, copiar, existem softwares já que determinam se ele copiou ou não copiou. Mas o problema não é esse. Isso é o que eu encontrei na internet sobre... Siri, tá vendo? Coisas atuais da nossa modernidade. Isso é inteligência artificial. Ela Siri, ouviu, ela já quis ela responder. escutou e veio invadir o nosso território. Desculpe, mas isso não foi programado. Aconteceu porque eu falei alguma palavra aqui que ela interpretou. Coisas humanas. Coisas humanas. Então, a inteligência artificial
artificial na escola, ela é bem-vinda porque vai fazer o quê? Aquilo que o aluno demoraria muito tempo a pesquisar, ele pesquisa mais rapidamente. Ok. Então esse tempo de pesquisa ele não gastou porque outros não irão gastar. Mas sobra mais tempo para análise, analisar o que o ChatGPT falou, propor uma discussão entre um grupo de 4 alunos para dar um parecer se eles acham que aquilo está correto, se eles acham que não está correto, vai em outras fontes de pesquisa. A gente na educação tem um triângulo lá, uma pirâmide de Glasgow, que diz quanto a gente aprende. Daquilo que você vê, ou que você lê, você aprende 5, 10%. Daquilo que você participa, você aprende 70%. E daquilo que você tenta ensinar para outra pessoa, você aprende 90%. Então deixa o ChatGPT, por exemplo, te trazer algumas respostas, e aí você tem um modus operandi da sala de aula, onde você vai propor para que as pessoas discutam aquele assunto. Isso é de uma riqueza fora do comum. Você perdeu menos tempo pesquisando e mais tempo analisando o resultado da pesquisa. Então toda ferramenta que aparece, ela pode ser para o bem e para o mal. Vai depender do uso. Uma coisa que vai acontecer é que os sistemas educacionais terão que formar pessoas mais capacitadas em análise, porque na pesquisa as inteligências artificiais vão fazer para as pessoas. Isso é certeza absoluta. E quem sabe vai sobrar um pouquinho mais de tempo para falar sobre aquele estudo, né, sobre a financeiro que a gente estava falando no comecinho do nosso episódio, é inteligência financeira, né? A educação financeira. Educação financeira. Que, né, eu não tive a oportunidade de aprender isso na escola. Eu acho que talvez com essa tecnologia toda vai sobrar tempo para essas outras coisas, né? São ferramentas que a gente tem que ter para viver bem. A educação acadêmica do jeito que eu recebi foi boa para o meu tempo. A minha para o meu tempo, né? Mas essa não é mais a educação para esse tempo. Porque a educação acadêmica era aquela, eu vou dar todo o conteúdo que essa pessoa precisa para quando sair da escola ela usar esse conteúdo o resto da vida. Isso é um absurdo hoje em dia, sabe por quê? Todo o conteúdo a cada dia se modifica. Então o que você tem que fazer é fazer com que a pessoa tenha a capacidade de buscar o conteúdo necessário para resolver o problema que ela tem naquele momento. No livro eu falo muito, aqui no final, olha só, por acaso, conhecimento quântico. O que é o conhecimento quântico? É aquela quantidade, aquele quantum de informações que você precisa num certo momento para resolver o problema que você tem. Então, a educação acadêmica tem sim seu lugar, que é justamente da pesquisa, da descoberta de novos caminhos para os problemas da humanidade, mas a educação quântica é aquela que, dado um problema que já foi resolvido por alguém, você só tem que ter acesso à solução para resolver o mesmo problema que você está tendo. Vocês perceberam que aqui vai longe, né? Se a gente continuar o assunto de administração de empresas, a gente já estava na educação, né? Vamos terminar por aqui esse podcast sobre administração de empresas. Vocês viram que a gente falou muito sobre os livros, né? Sobre o livro do Sr. Namura. E se você gostou e quer o seu exemplar, por favor, adquira aqui. Vou deixar o link aqui na bio para vocês. Pode marcar também a gente nos stories, em algum momento que vocês tiverem algum insight sobre nosso bate-papo de hoje. Vão ter mais, né? Os podcasts não param por aqui. A ideia é essa mesmo, trazer conhecimento, falar um pouco sobre tudo que está mais de moderno, né? Tudo que está hoje em alta para poder ajudar as empresas na administração, as pessoas no seu autoconhecimento, né? Sempre trazendo aí inovações e atualizações. Esse livro que é fantástico, ele tem ali informações, não precisa abrir numa página certa, sabe? Quando você quer, deixa eu ver o que eu vou fazer hoje com a minha equipe, porque eu tô sem ideia. Você abre, parece que vem um insight para você. Eu tenho feito isso. Que legal. Eu já li ele, e aí hoje em dia para a empresa que eu tô administrando, direto eu abro numa página para me dar um insight e me dá. Vou te contar um segredo. Eu leio esse livro. É muito bom. Porque ele me faz eu recordar. Uma coisa é você quando você aprendeu, outra coisa é quando você escreveu, outra coisa é quando você tenta ensinar para as pessoas. Mas chega um momento em que você tem que aplicar, aquilo tem que estar em você. Você fala, motivação, como é que eu faço mesmo para motivação? Como é que eu administro a relação? Você abre, o livro te reaviva aquele insight, você fala, é isso que eu estou precisando. E na hora que você faz, por isso aprendizagem quântica, aquele quanto de informação que você precisa para aquilo que você quer resolver naquele momento, chega, aí o teu conhecimento vai se solidificando. E você se sente mais competente para chegar numa segunda-feira, né? Para você criar uma conexão com a sua equipe, com coisas novas, com essa cultura. Eu acho a cultura organizacional a coisa mais importante, porque tudo isso que a gente falou na administração é uma coisa que não é uma vez só que você faz.
é uma vez diariamente, né? Toda semana, tem que estar relembrando, né? Por isso que é tão gostoso esses bate-papos. Então, se você quer ter mais insights, dá uma olhadinha nos podcasts que já foram gravados aqui e cadastre no canal, porque vão ter muito mais, né? Lembrando que isso tudo é um patrocínio, aí, um oferecimento Albert, né? Oi Albert, que é uma rede de cashback, de benefícios onde todos ganham. A gente vai explicar um pouquinho mais, mas aqui tem o QR Code, que tem aqui o link do aplicativo, que tem todas as informações sobre esse aplicativo maravilhoso, que traz muitos benefícios para você como empresa e para você também como pessoa física. Fica aqui o nosso convite, né? Marca a gente aqui nas redes sociais, Gisele Souza, Sr. Namura, deixando aqui também abertas sugestões nos comentários sobre quais temas que vocês gostariam de ver aqui, né? A gente está disposto a bater mais papo. Então, se vocês têm dúvidas, gostaram desse podcast, deixa aqui seu comentário também pra gente saber que vocês gostaram, pra gente continuar criando conteúdo. Eu amo criar conteúdo, o Sr. Namura também, então ajuda a gente aqui com os comentários, com um biscoitinho, é sempre bom pra gente poder saber, né? Que a gente tá indo bem, né? É verdade. Muito obrigada a todos pela companhia nesse episódio maravilhoso. Prazer estar com você, Gisele. Prazer estar com vocês também. Vamos em frente, que atrás vem gente. Bora!